muito diz a verdade, nas meditações que nós fazemos, em particular em casa, eu e o Frei, que é impossível não ler, não rezar, com a leitura da paixão e se emocionar, deixar a igreja indiferente. É impossível. Todas as vezes, em todos os anos em que lemos a leitura da paixão, algo toca em nosso coração e nos faz sentir tudo o que nós vivemos até chegar a este ponto, iniciado às 3 horas da tarde. Se ontem estávamos celebrando com o Senhor a alegria de receber a graça, de poder tocá-lo, de poder recebê-lo como alimento que nos dá vida e salvação, a Eucaristia, a ação de graças que nós celebramos ontem, hoje culmina com o ponto mais alto de todo este quadro, de todo este panorama, que é a paixão do Senhor, a sua morte na cruz. Se ontem estávamos em torno da mesa, celebrando com o Senhor, sem entender o que era aquilo, hoje nós entendemos. A Eucaristia só tem sentido com a cruz. Não tem outra forma de entender aquilo que recebemos como alimento, se não entendemos a paixão do Senhor na cruz. Jesus se entrega totalmente, mas não de forma simbólica, como muitos às vezes gostam de reflexionar, pensar, meditar. É só um símbolo. A Eucaristia é só um símbolo. Não! A Eucaristia não é símbolo. A Eucaristia é presença. E hoje nós entendemos o porquê. Porque existe um Deus que se entrega em alimento, mas não em forma simbólica. Ele se entrega todo por nós. Tudo mesmo. O sentido da cruz é entender que o Senhor se dá completamente por nós, a ponto de morrer por cada um de nós. O que nós vivenciamos hoje é uma verdade, no sentido mais puro da palavra. Quando Jesus diz que Ele é a verdade, é justamente apontando para este fato que nós vivemos. A verdade de Jesus se concretiza no momento em que Ele se entrega para nós. Aí se torna manifesto para nós o que é a verdade. Pilatos, diante de Jesus, pergunta: o que é a verdade? Jesus se cala, ele não precisa responder. A verdade está ali, diante dos olhos de Pilatos. Como muitas vezes a verdade está diante dos nossos olhos e nós não vemos. Como não ver a verdade que é Jesus crucificado diante de nós? É uma verdade histórica. Cristo existiu, viveu no meio de nós. Relatos escritos, relatos guardados e transmitidos pela tradição
Verdade de fé, para nós que o entendemos, o conhecemos e acreditamos nele, sim, porque ele se manifesta e mais, continua presente no meio de nós. Cristo está aqui, hoje, conosco, e mais uma vez demonstra que se entrega a todo por nós. A manifestação mais pura de amor e de verdade é Cristo crucificado. E é a esse que eu prego, é a esse que eu adoro, é a esse que eu devo amar. Quando São Paulo diz com propriedade, com toda firmeza, deveria isso ser o sentimento de todo cristão católico. Nós pregamos a Cristo, e este crucificado, mas não um ato de crucificação sem sentido. Mais um que foi crucificado pelo Império Romano, mais um bandido. Não, é o meu Deus que morre por mim. É o meu Deus que sofreu os mais terríveis escárnios, cuspido, coroado de espinhos, flagelado e por fim crucificado. Esse Deus é o que morre por mim, por amor de mim, por amor de mim. É esse mesmo Cristo que morre por cada um de nós. E não é um fato antigo, é um fato presente e sempre futuro, um fato eterno. Se nós, até o último dia de nossas vidas, durante o tempo da Semana Santa, na sexta-feira da Paixão, nos reunirmos dentro da igreja, ou próximo a ela, para celebrar a Paixão do Senhor, nós temos que ter isso claro, até o último dia de nossas vidas. Cristo morreu por mim. E mais, eu tenho que honrar este ato profundo de amor. Do que adianta você estar sentado aqui olhando para toda essa liturgia, se não entende que existe um Deus que morreu por você? O que te adianta? Se você não honra a cruz de Cristo que morreu por você. Ouvi essa meditação mais cedo. Outras igrejas, outros lugares podem ter crucifixos. Muitos lugares têm crucifixo vazio. Tatuagens, é bonito tatuar um crucifixo. Muitos lugares têm a figura da cruz. Se você é católico de verdade, você entende que aquela cruz não está vazia. Aquela cruz vazia não fala nada para você. Naquela cruz existe um Deus que morreu por você, por mim. A cruz do católico tem Cristo. Não está vazia. Não está vazia. Quando eu olho para o Cristo crucificado, eu entendo o profundo amor dele por mim. Tenho que entender. O sinal da cruz que nós traçamos ao iniciar uma oração é lembrar que aquele Cristo está crucificado em mim. É um sinal de amor, lembrança e sinal de amor. E digo mais, de esperança. Porque, como eu disse, muitos têm a cruz fora, aí pelo mundo, vazia.
vazia, sem sentido. Eu tenho uma cruz com Cristo, cheio, crucificado, mas não morto para sempre. O mesmo Cristo que eu adoro, crucificado, está ressuscitado. E muitas vezes, onde eu estudei, onde eu fui formado, eu pude ver, através de uma representação artística, o Cristo crucificado e ressuscitado na mesma imagem. E muitas vezes eu queria entender por que aquele artista fez a imagem do Senhor crucificado e ressuscitado na mesma imagem, no mesmo crucifixo. Eu queria entender esse entendimento só chega aos nossos corações quando nós entendemos que a cruz é sinal de esperança, que a cruz tem sim um sentido de esperança. É o Cristo que morre por nós e ressuscita por nós, abrindo as portas do céu que estavam fechadas para nós. Como rezava para preparar esta meditação, a cruz fecha o ciclo da paixão com chave de ouro, mas ao mesmo tempo a ressurreição abre para nós a realidade do céu que não existia, que foi fechada desde o primeiro homem com o primeiro pecado. Entender que o sinal da cruz, sinal de esperança, é para nós, um mistério de amor, mas não um mistério incompreensível. É um mistério a ser amado, o mistério da paixão do Senhor por nós, a ponto de entregar-se inteiro por nós em alimento e sacrifício. É um mistério a ser amado, não entendido. Porque se nós tentarmos entender, nós vimos o que aconteceu ao longo de toda a leitura da paixão. O mistério da paixão para os judeus, primeiro judeus. O mistério da paixão para os judeus era incompreensível. Como um rei que nós esperávamos, um rei glorioso, um rei que nos libertaria, agora está sendo preso, flagelado, crucificado e morto, entregue como um bandido. Não era o rei que eu queria. Assim pensavam os judeus. O mistério da paixão de Cristo para seus discípulos. Onde está o Mestre? Aquele que falava conosco, que ria conosco, que realizou grandes sinais, milagres indizíveis, multiplica pão, cura os cegos, faz os mancos e coxos andar. Onde está esse Mestre que nos ensinou palavras de vida eterna, como muitos disseram? Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Onde está esse Mestre? Esse Mestre é esse homem que agora está aqui rebaixado como um qualquer. Os discípulos de Jesus que pensam com a lógica do mundo não amam, não disse entendem, disse não amam o mistério da paixão. O mistério da paixão para os apóstolos, aqueles que Jesus escolheu para que ficassem próximos a Ele, aquele que Jesus escolheu para conviver mais intimamente com Ele. Aos discípulos falava em parábolas, aos apóstolos, os discípulos mais próximos, Jesus falava
Os apóstolos ontem, na intimidade da última ceia, foram ordenados, chamados a viver um mistério diferente. Os primeiros sacerdotes ordenados por Cristo, 12, dentre um traidor. Os primeiros bispos, a quem a palavra de Deus deveria alcançar até os confins do mundo, disse o próprio Cristo. Esses mesmos homens fugiram. Um traiu, outro o pegou. Só um o acompanhou até o fim. João, a quem escutamos as palavras do Evangelho hoje. E ao mesmo tempo João tinha receios. Era o discípulo que ele mais amava, mas tinha receios. Ainda faltava o passo final do salto da fé, para aqueles homens entenderem, não entenderem, mas amarem a paixão do Senhor. Dentre esses 12, como eu disse, tirando João, a quem eu já falei, o mistério da paixão para Judas e Pedro. A esses dois eu não vou falar muito, porque nós meditávamos na quarta-feira, depois da procissão do encontro sobre eles. Quem eu quero ser, como dizia o Frei Wellington, Judas ou Pedro? Pedro nega Jesus 3 vezes, mas chora amargamente. Porque depois daquele choro, Pedro passa a se preparar para dar aquele salto que eu acabo de falar. O salto de fé, o salto que faz não entender a paixão, mas amá-la, amar a pessoa de Cristo por inteiro. Judas não soube fazer. Judas só pensou nisso quando viu que tudo estava perdido, que ele havia entregado o próprio Filho de Deus por uma quantia tão baixa, a quantia de um escravo. Quando observamos para a pessoa de Judas, nós vemos que sim, é possível dar as costas para Jesus. Se você ainda não entendeu isso, meu irmão, entenda logo. A vida passa rápido demais. E se passarmos a vida de costas para Jesus, que morreu por nós, o caminho é um só. E em consciência, eu sou obrigado a dizer a cada um de vocês, inclusive a meu irmão Frei Wellington, o caminho daqueles que dão as costas para Jesus é o inferno, para onde Judas foi. Sou obrigado à consciência, porque eu não quero ir para lá. Espero que vocês também não. O mistério da paixão de Cristo para Satanás. Há de se pensar que até ele se preparava para esse momento, desde antes da tentação no deserto, quando ele viu que alguma coisa mudou desde o nascimento do Filho de Deus. Ele notou que a natureza mudou, algo no mundo tinha mudado, e ele começou a se armar o seu exército para essa grande batalha que seria do bem contra o mal. Na ilusão de Satanás ele ia vencer. Como é besta, como é idiota. Na ilusão de Satanás, que é a ilusão do mundo também, é possível sim o mal vencer o bem. Por isso que ao momento que Jesus é preso, que Jesus é entregue nas mãos dos judeus, dos sumos sacerdotes e fariseus,
Do momento em que Jesus é entregue a Pilatos, é escarnecido, cuspido, humilhado, flagelado e coroado de espinhos, Satanás olha e diz: eu venci. Tolo. A lógica do mundo, a lógica do inferno nunca funcionará para entender o mistério da paixão de Cristo. Jamais. Quem aqui já viu o filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, por favor? Não sei se vocês lembram do momento muito impactante da flagelação em que Satanás aparece segurando o bebê. Quem aqui entendeu aquela cena? Muitas pessoas não entendem. Há uns dias atrás, em preparação da Semana Santa, eu li um texto sobre essa cena. Enquanto o Filho de Deus é flagelado, enquanto o Filho de Deus é humilhado, está ali o demônio escarnecendo da cara de Jesus, dizendo: o seu pai não pode te ajudar, o seu pai não quis te ajudar, e por isso tu estás aí sozinho, sendo flagelado. Eu cuido dos meus. Por isso Satanás levava o bebê, como se dissesse: eu cuido dos meus muito melhor do que o seu pai cuida de você. A lógica de Satanás nunca entenderá a paixão do Senhor. Que ao momento da flagelação, ao momento em que os espinhos de cada chicotada cravavam na carne de Jesus, em cada momento de gritos e gritos de dor do Senhor, de lamentos por causa da dor física, o Senhor ia perdoando cada homem que passou pela terra, cada homem que existe agora, que ouve a minha voz, e cada homem que ainda existirá. E tudo isso se torna concreto na cruz. Existem ainda mais duas razões: o mistério da paixão para Maria Santíssima, a mãe de Jesus que estava aos pés da cruz. Ao longo do caminho, nós sabemos que pela tradição, Maria encontra Jesus ao longo do caminho da Via Crucis. Ao longo da Via Sacra, Nossa Senhora encontra seu filho. E como que acompanha a distância, porque a multidão era muito grande. E lá, no momento da crucificação, Maria estava aos pés, em silêncio. O coração da mãe que dói, mas que não está longe. Não fala, não reclama, porque o cordeiro imolado não abriu a boca. Se o cordeiro que não abriu a boca não reclama, a mãe do cordeiro também não reclama. Porque ela não quer entender o mistério da paixão. Ela ama este mistério. E ao fim, recebe ainda uma missão aos pés da cruz do seu próprio filho, porque é uma missão. Lemos também o relato hoje de João, onde o Senhor, antes de entregar o seu Espírito, diz: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E na pessoa de João, Nossa Senhora recebe a missão de acolher a todos nós debaixo da sua proteção. E por todos nós, Maria intercede nas nossas dores, nas nossas dificuldades, está conosco nos momentos de alegria. Maria está lá, não falando, mas em silêncio, como ela estava na cruz. Por fim, meu irmão, irmã, o que é
no mistério da paixão. Para mim, para você. O que você entende pelo mistério da paixão de Cristo que morre por você? Se você for seguir a lógica do mundo, você não entende. Já eu repito pela última vez. Se você for seguir a lógica trágica do mundo que só espera a vitória, uma vitória que passa, você não entende o mistério da cruz. Mas, se você, olhando para o mistério da cruz, olhando para Jesus crucificado, que morreu por nós, e que ao mesmo tempo olha para nós com um olhar terno de amor, você entende que Ele não desistiu. Ele continuou todo o caminho até o último momento, carregando tão pesada a cruz por mim e por você, mas não desistiu. Se fosse um homem qualquer, teria largado no meio do caminho. Isso eu posso garantir. Mas Deus, na pessoa do seu Filho, que nos ama infinitamente, muito mais do que nós poderíamos amá-lo, este mesmo Deus, esse mesmo Jesus, esse mesmo Mestre, carrega a cruz até o fim. Segue o caminho dele até o fim, por mim, por você. A pergunta que Jesus faz para nós, ao final dessa meditação, é: você está disposto, irmão e irmã, a continuar o seu caminho com Cristo, ou você vai desistir no meio do caminho? Olhando para a cruz de Jesus, você vai desistir ou continuar caminhando com Cristo, deixando tudo o que afasta dele para trás e continuar caminhando com Ele? Celebrar a paixão de Cristo na Sexta-feira Santa é mais uma vez renovar a minha renúncia por tudo aquilo que o mundo me oferece e escolher a Cristo, escolher aquele que morreu por mim e entender: Ele não desistiu por mim, eu não vou desistir por Ele. Se Jesus não desistiu, eu também não vou desistir. Vamos repetir: se Jesus não desistiu, eu também não vou desistir. De novo: se Jesus não desistiu, eu também não vou desistir. Para aqueles que não sabem o que fazer diante de Jesus, não sabem o que dizer, digam palavras sinceras. Digam essa palavra no momento em que você estiver diante de Jesus para adorá-lo. Que essa oração brote no fundo do seu coração e diga: se Jesus não desistiu, eu também não vou